Um jovem negro, menor de idade, foi amordaçado, amarrado e chicoteado por 40 minutos com fios elétricos por dois seguranças do supermercado Ricoh. A razão da tortura foi o furto de uma barra de chocolate. A morte e os maltratos dos corpos negros no Brasil sofrem desde sempre um processo intenso de naturalização. Naturalizar é tornar aceitável aquilo que não é do curso natural das coisas. No Brasil, intelectualmente, a gente consegue concordar, pelo menos na maioria das vezes, que torturar não é natural. Mas é nesse mesmo Brasil que reagimos sem grande choque o extermínio da população negra da periferia. O que a gente viu acontecer no vídeo de tortura deste jovem é prática recorrente nas periferias, longe das manchetes dos jornais e longe dos olhos da classe média branca. Uma pesquisa realizada pela Fundação Abrinq mostra que as vítimas de homicídio no Brasil têm sim cor. Em 20 anos, o número de jovens negros assassinados aumentou 429%, contra um número de 102% de jovens brancos. Ainda, em outro dado, o do mapa da violência, em São Paulo apenas, o número de homicídios entre 2003 e 2014 foi em torno de 13 mil brancos e mais de 20 mil negros. Para quem compreende a história do Brasil, uma história de mais de 300 anos de escravidão dos povos africanos, sem nenhuma política pública de reinserção social de ex-escravos como membros partícipes da sociedade, é muito simples conseguir conectar a tortura deste jovem com o racismo estrutural do Brasil. Porém, no Brasil bolsonarista da auto-verdade, eu tenho conseguido muito pouco resultado com argumentação histórica. Então é por isso que eu passo ao apelo empírico da questão, ou seja, baseado na observação. Troquem o jovem negro dessa situação por mim. Eu, Caio Blanco, fenotipicamente encarado como branco, advogado, morador de um bairro de classe média, com família estruturada, com emprego fixo e pagador de impostos. Imagine que eu tivesse sido pego com uma barra de chocolate dentro do meu bolso enquanto eu saía de um supermercado qualquer. Vocês acham que existe qualquer chance real de eu ser levado para o porão desse supermercado, ser amarrado, ser amordaçado e ser chicoteado por 40 minutos pelos seguranças desse supermercado? Acertou quem respondeu não, não existem chances. E ponto para o senhor de engenho. Esse abismo de possibilidade, que é a total inexistência de chance de eu ser torturado à luz do dia por funcionários do supermercado, e o fato dessa mesmíssima situação, que parece absurda para mim, ter acontecido com um adolescente negro usuário de drogas e de família desestruturada, é o retrato mais cruel da extrema desigualdade socioeconômica e racial do nosso país. Se você ainda não acredita em racismo no Brasil, você não é desinformado. Você é um multiplicador de pensamento violento. Além do racismo latente dessa ação, é preciso que a gente entenda um outro processo, um pouco mais recente no Brasil e que só teve cerca de 30 anos para se consolidar, que é o despertar da consciência nacional contra a violência da ditadura militar que prendia, que torturava e que assassinava. Parte significativa da sociedade que se bateu contra as torturas, as prisões e os assassinatos da ditadura, e nesse bolo há sim grande parte da classe média, simplesmente esqueceu que a tortura e as execuções continuaram depois do fim do regime militar a ser prática das forças de segurança do Estado somente contra os mais pobres e principalmente contra os negros. A classe média, ela só se choca quando essa violência ela bate à sua porta. Se um vizinho, um conhecido, um igual tivesse sofrido essa violência brutal, o país teria parado. Os pobres,
os marginalizados, eles continuam invisibilizados. O que a gente condena no final do dia não é a tortura, mas sim a tortura praticada contra os nossos. Só rico vira manchete no Brasil, desde sempre. Para além do racismo estrutural e dessa herança da violência, da escravatura e mais tarde da ditadura militar, também entra na equação um aspecto sociológico e psicológico na relação dessa tortura. E até nas relações de execução da população marginalizada pela polícia militar na periferia, que é a fantasia desesperada de se colocar em patamar superior. Se eu pudesse definir o Brasil em uma frase, seria a seguinte: quando a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Quem é que executa o marginalizado na periferia? O policial militar. Quem tortura o menor infrator? 2 seguranças. Perceba, tanto o policial militar quanto os seguranças também são vítimas sistêmicas. Trabalham longas horas, são mal remunerados, não enxergam o dinheiro de seus impostos pagos com tanto sacrifício serem revertidos em saúde, educação ou lazer. É pobre flagelando pobre. E isso, meus caros, é a tacada de mestre desse sistema. Fazer esse pobre acreditar que ele não é tão pobre que nem o mais pobre, mas educá-lo na medida correta para ele ter consciência que ele também não pertence ao rol dos ricos. Tudo o que ele é um instrumento extensivo. A PM, que aplica a ideologia do Estado de extermínio do povo negro e pobre das periferias, os seguranças que torturam uma criança em nome dos interesses do patrão. Perceba, esse jovem não roubou dos seguranças, ele roubou da rede de supermercados. Da onde vem esse ódio enclausurado dos seguranças? Sim, do nosso histórico violento e escravagista, da objetificação dos corpos dos pobres e dos negros. Isso sim explica grande parte do problema, mas o capital também explica. O valor de uma barra de chocolate é muito maior do que o valor do corpo de um jovem pobre que aparentemente nada produz. Esse momento agora, que é o momento em que um jovem é torturado em pleno século XXI, é um momento decisivo, em que a gente precisa traçar limites de humanidade. E como já diria Eliane Brum, nada é tão potente quanto traçar limites em um país totalmente sem limites. O Brasil está sem limites, tudo acontece ao mesmo tempo, o que dá a falsa impressão de que absolutamente nada acontece. São tantas violências cotidianas que são banalizadas que a gente perde o nosso senso de parâmetro. E através desse processo de banalização, a gente vai pouco a pouco perdendo a nossa capacidade de indignação e, enfim, a nossa capacidade de luta. E é nessa hora que o plano se completa. O poder central emana a sua cartilha, encontra agentes extensores que facilitam o trabalho sujo em nome deles e recebe em troca uma sociedade domesticada e indiferente à maldade. O meu nome é Caio Blanco e hoje eu vim dizer que não é que as pessoas são malignas, mas que o nosso contexto político e social faz com que as pessoas atuem na maldade sem nenhum ímpeto de ser ruim, mas sim apenas para justificar e fazer parte de um sistema.